Eu gostaria de falar sobre as notícias. Primeiro, compartilhar um pouco do que os meus colegas senadores e senadoras falaram da indignação do que está ocorrendo na saúde. E que foi extremamente chocante, muito importante a matéria que todos presenciamos ontem na televisão. Agora, eu queria falar um pouco da violência e do que temos presenciado na França, com esse assassinato de um rabino e três crianças judias na porta de uma escola, e o aumento, da agressividade numa campanha política. Nós temos acompanhado a disputa da eleição presidencial na França com atenção, e nós temos percebido os movimentos de radicalização, principalmente em relação a posições extremistas quanto a imigrantes e quase numa xenofobia. Primeiro, impedindo até jovens estudantes de terem renovado a sua permissão no país para estudar. A França, que sempre foi o país que acolheu os estudantes do mundo todo, o país da luz, nesse sentido também, da cultura, e a restrição cada vez maior, não só a trabalhadores de todos os tipos, e agora também para estudantes. E um discurso muito agressivo, senador Pedro Táxi, em relação às pessoas que lá trabalham, que são imigrantes. A gente sabe que numa campanha política existe a radicalização. Agora, o que nós estamos vendo, isso não é só fruto da campanha política, mas é algo que vem caminhando no mundo todo, mas na França a gente acompanha como piorou nos últimos tempos, essa radicalização que não só nós vimos agora esse assassinato de crianças judias, mas vimos também muçulmanos serem assassinados pela mesma pessoa, segundo consta as informações, e o que nós percebemos é a dificuldade de viver com o diferente. A alteridade não permite a convivência de uma pessoa com a outra. Agora, isso nós estamos vendo lá, mas me remeteu ao que estamos vendo aqui, porque acredito que aqui há, senador Pedro Táxi, um acirramento muito grande que nós não tínhamos no nosso país. Nós somos um país onde sempre convivemos com opiniões diferentes, com religiões diferentes, com raças diferentes, e tudo numa harmonia relativa às vezes, mas harmonia. Não temos esse crime de raça, ou esse crime porque você tem uma religião, eu tenho outra, ou porque eu não admito você gostar disso ou gostar daquilo. E agora, nós vemos nos últimos anos, e mais nos últimos mesmo anos, um incremento da violência verbal e da violência física. Nós vemos isso na televisão e vemos isso no cotidiano contra uma população gay. Nós temos o aumento de assassinatos no Brasil, como nós temos aumento também de violência no Brasil contra as pessoas GLBT. Isso sem falar de crimes cada vez mais perversos, como naquela cidade do interior de São Paulo, um pai andando com um filho abraçado, acham que o indivíduo é gay, vão e atacam o pai e fica bem ferido, coisas horrorosas. E eu comecei a observar esse acirramento na Europa, e na França, está na página do jornal hoje, mas também no Brasil. E aqui eu deixo um apelo que nós podemos discutir tudo. Nós temos oposições divergentes nesta casa mesmo, em muitos aspectos. Nós temos no aborto, nós temos na homofobia, nós temos em relação ao que se é permitido até onde ir, mas a dignidade humana, o respeito a uma opinião diferente, isso deve fazer parte do direito de todo cidadão, sem ser achincalhado, sem ser
muitas vezes eu não estive numa das comissões aqui da casa que me falaram que pessoas que vieram na comissão para fazer parte, de assistir, faltaram com respeito com pessoas convidadas que estavam na mesa da Comissão de Direitos Humanos. Isso não pode ser permitido nessa casa. Essa casa é um parlatório, é uma casa onde se fala, onde se expressam opiniões divergentes, e não uma casa onde nós temos que ter pessoas gritando, xingando, e porque simplesmente tem opinião divergente de quem está ali falando. Então, é uma questão que nós temos que fazer muito esforço para recuperar o equilíbrio, o bom senso, o respeito a quem é diferente de mim, o respeito a quem pensa diferente do que eu penso, ou quem pensa diferente do que a minha igreja pensa, ou quem pensa diferente do que meus amigos pensam. Porque se hoje nós somos um país que tem uma certa tranquilidade, ela está sim ameaçada. E é bom que pensemos nisso, porque na hora que nós vemos na França o que está ocorrendo, nós temos que pensar que aqui nós não estamos tão distante disso. É porque estão sendo trucidados e achincalhados e desrespeitados cidadãos que muitas vezes são vistos como cidadãos de segunda categoria, que é toda a comunidade LGBT. E aí passa batido, mas não pode passar batido, não pode. E aqui, para terminar, eu vou ler um poema que se fala que é um poema do Mayakovsky, mas não é. É um poema do Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. É disso que eu temo que possa ocorrer no nosso